Bom, então, boa tarde. Hoje o assunto é a peça O Misantropo do Molière. Daí, assim, eu deixei disponível lá a peça, né, a própria peça, uma introdução à edição que eu usei, que é uma edição portuguesa, né, um artigo de uma revista da Entre Livros e um vídeo que é da Univesp TV, né, Literatura Fundamental, e também um resuminho que eu fiz, né? Então, a minha ideia é discutir um pouco a respeito da peça a partir desse material, né? Então, assim, para responder as questões, tem que pelo menos ler a peça e a introdução também, né? Então, a primeira coisa que se coloca lá é a respeito do gênero, né? De ser uma comédia, que o modo como a peça funciona traz algumas questões bastante interessantes a respeito do gênero, a respeito de ser uma comédia, né? Mas antes disso, eu gostaria de saber assim sobre a compreensão da história propriamente dita, né? Se é tranquila, né? Por causa da linguagem, né? Uma vez que a peça ela é uma edição portuguesa, né? E a linguagem é um pouco distante da nossa, né? Então, se tem algum problema com relação à própria compreensão da história, né? Então, Jane, você quer comentar, responder alguma das coisas que eu falei Às aqui? vezes, às vezes nem com dicionário a gente consegue, porque não faz sentido algumas palavras. Aham, Eu me lembro que nós fizemos um trabalho em grupo para debater aquilo. Então, uma mesma palavra dava para a gente a impressão de duas ou três alternativas, que a gente precisava dar continuidade na leitura para poder entender e fazer consenso, entendeu? entendi. Mas não é ao todo difícil, não, tá? Mas você tem algum trecho assim que você lembre? Não Que- tenho, professor. Hoje eu Aham, estou falhando, eu não trouxe, os apontamentos normais que eu sempre trago. Eu aham, vou ficar devendo essa. tá. Uma coisa que eu percebi com relação à linguagem é o seguinte: ele usa a segunda pessoa, né, do plural, né, vós. E é uma coisa que a gente não usa na linguagem cotidiana, né? Aliás, a gente só tem acesso a isso através da leitura, né, do vós, né? E além disso, a terceira pessoa, que para nós funciona como segunda, ela é utilizada rigorosamente como terceira pessoa, né? Então, Uhum. quando diz seu, não significa que é da pessoa com quem eu estou conversando, mas que é dele ou dela, né? Isso é a rigor, seu é dele ou dela, né? Então, muitas vezes pode causar uma confusão por causa disso, né? Mas assim, eu acho que lendo com calma e relendo com calma, dá para acompanhar a história que na verdade é simples, né? É uma história relativamente simples, né? Então, o, eu fiz um resumo ali, né? Para a gente retomar, mas você quer falar um pouco da história, Jane, do que você lembra? Bom, é assim, eu lembro que tudo gira em torno de um caso de amor. Aham, Ele o nome dele eu anotei, Alceste. sim, Ele é recluso, ele é fechado, ele tem uma crítica muito intensa
para a falsidade da corte, ele não Aham. se enquadra, ele não abaixa a cabeça, e ele tem assim, uma conduta moral que leva ele às raias da loucura. Sim. Só que ele se apaixona, se Aham. envolve, se enreda por uma mulher popular, viúva, muito mais jovem que ele, vaidosa e deslumbrada. Uhum. Para ela, esse comportamento falseado, esse comportamento social que é pernicioso na visão dele, é normal. Uhum. Ela convive com esse contexto social de relações informais na boa. Ou seja, em alguns momentos, ele passa para a gente que viver com máscaras não é a índole dele e que ele não aceita. Sim. Porém, ele se submete a algumas coisas por amar aquela pessoa que vive dessa forma. Então, Aham. ele tem uma briga interna. Sim. Eu não sou assim, eu não admito isso, mas da minha amada eu aceito algumas coisas. Aham. Esse ponto de vista moral dele traz muitos acertos. Porém, ele é crianção, ele é infantil, ele acha que o mundo gira em torno do umbigo dele, entendeu? Ele não se adequa nessa coisa global de todo mundo fazer parte de um mundo e da educação ser uma forma de conveniência ou de convenção social. Tipo assim, um código de convívio para não ter Certo. problema. Aham. E aí, essa coisa da falta de apreço pelas pessoas e tratar a pessoa com ferro e fogo, hoje seria Aham. tratado como sincericídio, né? Porque era Aham. bem nessa vibe que ele ia. Sim. Assim, eu acho que isso é o básico. Não me lembro Aham. de grandes minúcias, mas eu vou ler para responder as perguntas sem o menor problema. O que me marcou na época é que ele não está errado em defender os seus conceitos morais. Ele tem a sua base de lógica e de razão, Sim. mas em algumas situações ele poderia amenizar e não ser tão incisivo, bater tão de frente, criar tanto constrangimento. E são constrangimentos até mesmo para ele, entendeu? Sim. É uma ideia bem geralzona, tá? Aham. Essa é a ideia geral mesmo, né. Então, É, eu vou, assim, começando pelo título, né, o misantropo, né, é aquele que tem aversão ao ser humano, né. Então ele é um fechado em si, antissocial. né? Não é social, né? É Ele é antissocial. isso, é um antissocial. E ao mesmo tempo é o atribiliário apaixonado, né. Esse nome causou muita discussão, viu, Pro, na época. Aham. Ó, eu vou projetar aqui, Jane, o Uhum, resuminho que eu fiz, eu sim, também disponibilizei lá no meio daqueles arquivos, tá bom? sim, eu vi os artigos todos, Pro. Aham, Pode ter certeza que eu acessei. tá. Eu fiz esse resumo aqui, bem assim, em tópicos mesmo, né? Uhum, Então, o nome misantropo a gente já falou, né? É uhum. aquele que tem aversão à humanidade, né? E atribiliário também é um tipo de sinônimo de misantropo, mas também tem esses sentidos aqui: melancólico, hipocondríaco, irascível, né? Ou seja, que tem a ver com a ira, A né? ira, É. Daí, no eu fiz assim, são 5 atos, né? E cada ato tem por volta de 3 a 5 cenas, né? Então, o primeiro ato, Alceste, que é o misantropo, conversa com Filinto, né? Os dois discutem sobre o assunto principal da peça. O que Alceste condena como hipocrisia, Filinto defende como algo necessário para a boa convivência em sociedade. Então, cada um meio que se define pelas suas características nesse primeiro diálogo, né? É como se fosse assim, a apresentação dos
dos personagens, né, sendo que o principal é, de fato, o misantropo, né, o Alceste. E o Filinto é um típico personagem de comédia que representa o equilíbrio, né? Parece que ele é a balança, né? Ele traz o que é todo o extremo, ele traz para a linha do meio, né? Isso, é isso. Que é próprio da comédia ter esse personagem, né? Daí, na primeira cena, já fica também informado, né, ao espectador que o Alceste gosta da Celimena, né? E que a Celimena tem um comportamento completamente diferente do que o Alceste aprova, né? Então, por isso que daí que vem a comédia, né? Assim, o fato dele gostar de uma mulher que se comporta do jeito oposto ao que ele considera correto, né? Então, ela é a mulher que vive de acordo com o comportamento da corte, que é esse comportamento cheio de formalidade, cheio de, assim, educação e polidez, só que é completamente falso, né? Daí, na cena 2 aparece o Oronte, e o Oronte, ele apresenta um poema aos demais, né? E pede que o Alceste opine a respeito do poema. E o Alceste não quer opinar, né? Só que como ele é o Oronte insiste, então o Alceste acaba dando a sua opinião bastante direta, né? Dizendo que o soneto que o Oronte apresenta é uma porcaria, né? Ele fala assim, claramente, não, isso daí você não deveria escrever, né? Daí o Oronte fica extremamente ofendido, né? E o Filinto e o Alceste, na terceira cena, conversam a respeito do que aconteceu, né? E o Filinto fala que o Alceste não deveria ter feito isso, e o Alceste fala, não, eu não nem quero conversa com você, né? Porque você, aliás, na primeira cena, o Alceste já fala isso, né? Pô, como é que você trata como o maior amigo do mundo alguém que você nem conhece direito, né? Daí, no ato 2, na cena 1, aparece a Celimena. Então, o Alceste vai exigir de Celimena que ela seja sincera, deixando de receber visitas em seu salão. Então, a Celimena, ela trata todo mundo, todos os pretendentes, né, como se estivesse correspondendo a aquela cortesia, né, vamos dizer assim, né? Então, ela é cortejada por vários homens e trata todos como se estivesse correspondendo a isso, né? E o Alceste vai lá e fala, não, você não deve fazer isso, né? E ela também trata o Alceste como se correspondesse aos sentimentos dele, né? Daí, na cena 2, aparece o Basco, que é o criado da Celimena, anunciando a chegada de um desses pretendentes, que é o Acasto. Então, na cena 3, tem o Basco, o Alceste e a Celimena. Daí o Basco anuncia a chegada de um outro pretendente, que é o Clitandro. E o Alceste quer sair, mas a Celimena não deixa, né? Na cena 4 aparece a Eliante e o Filinto. A Eliante é uma outra personagem feminina que também gosta do Alceste, né? E ela representa também uma sinceridade, ela também é sincera, né? E ela admira o Alceste justamente por isso, né? Daí, nessa cena 4, a gente entende melhor como o comportamento da Celimena, porque ela fala mal de todo mundo que está ausente, né?
Ela fala mal de todos os que estão ausentes. E o Clitandro e o Acasto, que são dois pretendentes da Celimena, estimulam, né? São dois marqueses, né? E a Celimena seria uma boa retratista nessa crítica que ela faz, né? Nessa caricatura que ela faz de todo mundo, né? A Eliante, por sua vez, desaprova a atitude de Celimena. E o Alceste critica os marqueses, né? Mas ele critica na frente, né? Ele é bastante sincero mesmo, como você falou, né, Jane? É o sincericídio, né? Daí depois, o Basco, na cena 5, anuncia a chegada de um guarda que vem procurar Alceste. E na cena 6, o guarda fala que o Alceste deve se apresentar à presença dos marechais para tratar de pendência com o Oronte. Então, o Oronte, né, que foi criticado por causa do soneto lá, ele vai acusar o Alceste na justiça, né, de ter criticado o soneto dele, né. Daí, no ato 3, o Clitandro e o Acasto, que são aqueles dois marqueses, né, que são pretendentes da Celimena, conversam entre si, combinando que, caso a viúva demonstre a preferência por um deles, o outro vai se retirar da disputa, né? Então, na verdade, assim, não tem muito sentimento, né, naquilo que eles representam, né? Assim, eles vivem de acordo com aquelas formalidades lá. Na verdade, até eles se entendem muito bem, né? Na cena 2, Celimena, Clitando e Acasto. Eles ouvem a chegada de uma carruagem. E é o Basco de novo, né? Não, quer dizer, o Basco entra de novo e anuncia a chegada da Arsinoe, que é uma outra personagem feminina, né? E o Acasto comenta sobre a virtude e a devoção da visitante, dando a deixa para a Celimena criticá-la. Então, basicamente, o que a Celimena fala é que essa Arsinoe é uma mal amada, né? E a Arsinoe, que é como se fosse uma puritana, né? Daí, na cena 4, a Arsinoe conversa com a Celimena. E, cheia de polidez, né? Elas conversam, né? Só que, na verdade, a Arsinoe chega assim falando, olha, eu vou te dar um conselho, né? Falando para Celimena, a partir de coisas que eu ouvi de outras pessoas a seu respeito, né? Só que, na verdade, ela está criticando o comportamento da Celimena, dizendo que a Celimena é como se fosse assim imoral por aceitar tantos pretendentes, né? E a Celimena, por sua vez, faz a mesma coisa. Então, só que cheia de hipocrisia, né? Ela agradece e tal, mas vai dizer o que ela ouviu da Arsinoe, de outras pessoas. E o que ela ouve é que a Arsinoe ela é puritana e é mal amada, e por isso que ela é amargurada, né? Daí, no final, elas se criticam mais abertamente, né? Na cena 5, o Alceste e a Arsinoe. A Arsinoe dá em cima do Alceste e dá a entender que pode favorecê-lo com cargos na corte, né? E ela lamenta que o Alceste goste da Celimena, dizendo que vai mostrar ao protagonista uma prova de infidelidade da Celimena, né? No ato 4, Eliante e Filinto. Que Eliante é aquela mulher que é sincera, né? E ela admira o Alceste pela sinceridade. E ela conversa com o Filinto e sobre o Alceste. Os dois conversam sobre o Alceste.
Então, Filinto comenta o episódio ocorrido entre Alceste e Oronte, né? E a Eliante demonstra simpatia pelo misantropo. Filinto dá a entender que está à disposição para ficar com Eliante, né? E na cena 2, Alceste, Eliante e Filinto, o Alceste chega lamentando uma traição de Celimena. Uma carta, né, que é supostamente de Celimena a Oronte, seria a prova dessa traição. Alceste insinua que poderia ficar com Eliante para vingar-se da traição recebida. Daí, na cena 3, Celimena e Alceste. Então, o Alceste vai meio que pedir, tirar limpo a história, né, da carta. Daí, inicialmente, a Celimena diz que a carta foi endereçada a outra mulher, mas em seguida ela assume que foi para o Oronte. Na cena 4, Dubois, que é um criado do Alceste, ele chega anunciando de modo bastante atrapalhado que estão ameaçando o Alceste de prisão. Daí, no ato 5º, o Alceste e o Filinto de novo, né? O Alceste lamenta o episódio com o Oronte, que não deu em prisão, né? Porque, basicamente, o Oronte está acusando o Alceste de ter criticado o soneto dele, né? O que não é um crime, né? Então, o Alceste não pode ser preso por isso. E o Filinto tenta amenizar as coisas, que é a característica dele, né? Daí, na cena 2, o Oronte aparece, né? E tanto o Oronte quanto o Alceste exigem da Celimena que ela tome uma posição, que ela tome partido, né? De qual dos dois ela gosta. E a Celimena julga que essa exigência não faz sentido, né? Daí, na cena 3, entra a Eliante e o Filinto, e a Celimena pede para a Eliante que a Eliante interceda por ela, só que a Eliante não faz isso, né? E o Alceste e o Oronte insistem na exigência. Daí, na última cena, estão presentes praticamente todos os personagens, né? Acasto, Clitandro, Arsinoé, Filinto, Eliante, Oronte, Celimena e Alceste. E vem à tona os bilhetes que a Celimena escreve aos pretendentes. Para cada um, ela fala mal de todos os demais. Então, o Acasto, Clitandro e o Oronte vão se retirando da disputa. E o Alceste, por fim, propõe para a Celimena que ambos se isolem da sociedade, né? Então, ele perdoa a Celimena desde que ela aceite viver com ele retirado do convívio social, né? E ela não aceita, né? Ela fala, eu tenho 20 anos, né? Eu tenho muita coisa para viver, né? A vida social é uma coisa importante para ela. Mas a Celimena até aceita se casar com o Alceste, né? Quer dizer, parece que ela de fato gosta dele, embora eles sejam completamente diferentes. Só que a condição para o Alceste é que eles vivam retirados. E a Celimena não aceita, então o Alceste vai se retirar sozinho. E ele também diz para a Eliante que ele admira o comportamento da Eliante, mas ele acha que ela não merece ficar com um cara que gosta de outra, né? E daí, no final, ficam juntos a Eliante e o Filinto, né? E daí, assim, claro que da maneira como eu contei, não tem graça nenhuma, né? O humor se perdeu completamente, né? Mas a questão é assim, que essa peça, ela, embora seja uma comédia, em primeiro lugar, ela coloca muitos problemas para essa classificação como comédia, né? Então é isso que o prefácio começa discutindo, né? E que tem a ver com o que você falou, né, Jane? O que você acha, assim, com relação ao fato de ser uma comédia? Então, Pro, eu me lembro que na época nós debatemos muito. Existe um drama,
Existe um drama pessoal e existe um drama amoroso. São dois dramas que fazem parte do enredo. Algumas pessoas tratam a obra como drama, outros tratam como uma sátira farsesca. Então, é um conjunto de opiniões que cada um, pelo seu ângulo, tem lógica. Aham, Entendeu? sim. Eu não abro mão de que há sim um drama mais pessoal ainda do que coletivo. Embora, se a gente for ver pelo lado da Eliante, que se apaixona pelo Alceste, quer ficar com ele, tem a mesma atitude social de embate quando ela não concorda, também é um drama. Ela gosta dele, entendeu? E ele é muito sincero, ele fala: não é justo que você fique comigo sendo que eu gosto de outra. Aham, Isso também denota um drama pessoal. Sabe? Não é o drama como a gente viu até agora, com morte, arrancar olho e tal. Não, não é isso, né? Mas não deixa de ser um drama, né? E outras posições dramáticas também vão acontecendo, assim como a sátira tem pedaços que são mordazes. Quando o Alcester fala do poema, ele é sádico até. Ele rebaixa muito aquele que ele poderia ter amenizado pelo convívio social, pela educação social, e causa um problema para o autor do poema, né? Ele também causa um problema quando ele debate com o Filinto, causa mais um drama pessoal. Porque o cara até então sempre buscou a linha do meio. E ele consegue fazer o Filinto sair desta posição e se voltar contra ele. Aquele aham, cara que era mais ensaboado, que conseguia contornar situações mais delicadas, sai do centro, sim. né? Aham, Então, quando, eu não sei se é bem assim, o senhor me corrige se não for isso, mas quando a Eliane fala para o Filinto que ela gosta do Alceste, o Filinto desfia um rosário de coisas que ela não deveria aceitar nele. Por quê? Porque ele é isso. Então, antes o Filinto falava de ações. Aí ele passou a falar de pessoas. Outro drama que mudou a visão do Filinto em relação a essa convivência, a essa sociedade. Quando o Alceste fala sobre a péssima conduta dos marqueses, mais um drama surge. Porque nesse meio, a princípio, parece que era normal as pessoas meterem o pau nos ausentes. Isso não deixa de ser uma crítica social à época, sim. né? Aham, E cria um momento de constrangimento, por quê? Porque o embate é presencial, é na hora, é ali. Ele não espera os caras saírem para denegrir a imagem dos dois. Essa palavra não se usa mais. aham, Para menosprezar a atitude dos dois, sim. né? Vocês são marqueses, vocês têm uma postura perante a corte, então vocês não podem ter esse jogo de falsidade a esse extremo. Vocês precisam ter hombridade para encarar e verbalizar o que vocês pensam mediante as pessoas, na frente das pessoas, e não por trás. Então, são cenas que, ao longo da escrita, tem muita coisa assim, picante? Tem. Picante que eu digo de sarcasmo, de coisa. Eu não me lembro de nenhuma passagem específica, mas eu sei que isso é muito marcante. Mas eu não abro mão de que existem dramas, dramas pessoais, dramas sociais, dramas amorosos, entendeu? Eu Aham, não sei realmente qualificar, professor, se é sim. mais uma sátira ou se é mais um drama levando pelo lado de comportamento social, lado pessoal, tá? Eu realmente não Sim. sei. Então, o problema dessa peça, né? Quer dizer, o problema e a qualidade, né, dela é que o personagem cômico, né? Ele defende valores corretos moralmente, né? Só que ele é desequilibrado, né? Ele tá assim, ele não tem bom senso, né? Então ele
ele defende de uma maneira exagerada que traz consequências ruins, né? Então, assim, quando a gente estava falando sobre comédia, a gente falou assim que o personagem cômico ele tem um defeito, né? Ele tem um vício, né? Então, por exemplo, ele é covarde, ou, por exemplo, ele é mão de vaca, né? E isso Ou é estereotipado e ampliado para se tornar isso, comédia realmente, é, né? isso é. Então, ele tem uma característica que todo mundo percebe que é um defeito, né? O personagem cômico, tipicamente cômico, né? Todo mundo percebe que é um defeito, menos ele, né? E daí o outro personagem ou os demais representam o equilíbrio diante desse defeito que o personagem cômico tem, né? E daí o objetivo é um objetivo moral de fazer com que todos riam desse personagem cômico e aqueles no público, por exemplo, que se de alguma maneira se identificam com aquele defeito, se corrijam, né? Só que no caso dessa peça do Molière, o Alceste, o misantropo, moralmente ele é correto, né? Ou seja, ele não suporta a mentira, ele não suporta a hipocrisia, né? Só que ele é exagerado na maneira como ele defende isso. E esse exagero acaba sendo um defeito por outro ponto de vista, que é E o. ele mesmo é contraditório, professor, porque tem Aham. atitudes infantis. Então, uma pessoa tão correta, tão moralmente equilibrada, que apresenta aquele comportamento infantilizado, o mundo gira em torno de mim, em torno do meu umbigo, é totalmente contraditório. É porque ele é desequilibrado, né? Nesse Uhum. sentido. É como se fosse assim, quando eu estava falando sobre a comédia, eu dei o exemplo assim, vamos supor, né? Alguém que tem ser pontual é uma qualidade, né? Ser pontual. Só que a gente tem que levar em conta as questões da realidade, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o transporte coletivo em Campo Grande é cheio de problemas. A gente sabe que os alunos trabalham ou têm outras obrigações e tal. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade, né? Então, a gente pode imaginar também que uma comédia se baseie nessa característica que, a princípio, é uma qualidade, ou seja, ser pontual. Só que se a gente pegar essa qualidade e transformar ela numa atitude exagerada de não ter bom senso, então ela se torna um defeito, né? Ou seja, o que é defeito ou qualidade depende de como isso se relaciona com o meio social, né? Exatamente isso que acontece com o misantropo, né? Então ele tem uma qualidade, só que ele não tem bom senso, ele não tem essa flexibilidade, né? Enquanto que o filinto tem o bom senso, mas não tem a qualidade, né? O filinto é exatamente igual aos demais, né? Ou seja, ele é hipócrita, né? Então o Molière criou uma peça em que o personagem cômico, que é o protagonista, ele tem qualidade, só que de uma maneira desequilibrada, enquanto que todos os demais têm o defeito, só que de uma maneira equilibrada, né? Então isso gera uma dificuldade de compreensão, de interpretação, né? Sabe? Entendi, entendi. Essa que é a questão que o prefácio coloca, aquela introdução vai discutir justamente isso, né? Então, uma geração posterior à do Molière, que o Molière ele está ali no neoclassicismo, ou melhor, no classicismo barroco, né?
Só que, bom, ele tem as características do classicismo, né? E o romantismo, que vem depois, vai interpretar como se fosse assim, o Molière vai criticar o Molière por ter colocado como personagem cômico alguém moralmente correto, né? Então vai falar, pô, ele está Foi uma querendo quebra de paradigmas para a época, né, Pro? Porque isso, fugiu isso. completamente do bom senso do que era provisto, né? É isso, né? Então, não é correto rir de alguém que é moralmente correto, né? Não É. é, né? Então, essa que é a crítica que fizeram ao Molière, né? Ele, pô, como que cria um personagem cômico a partir de qualidades morais, né? Só que essas qualidades morais, elas estão inadequadas ao meio, e por isso é cômico, né? Lembra que eu disse nas colocações anteriores que todas as peças tinham um forte cunho moral? Assim, disfarçado, meio em segundo plano e tal. Essa não, essa cunho moral está em primeiro plano. E foge aos padrões, né? Aham. E ele bate de frente com todo mundo, inclusive com ele próprio, quando ele propõe que a amada escolha. E a escolha, professor, de uma forma bem franca, era eu e você isolados, ou você com todos os outros em coletividade, Aham. né? Porque cruamente foi isso que ele propôs. Sim. Um amor para a vida toda, isolado, nós dois, fora desse contexto, ou você com todos os outros e acabando ficando sem ninguém, porque, na verdade, ele nem consegue provar exatamente até que ela assuma aquela pretensa traição da carta, mas Aham. não aparece, pelo menos eu não me lembro de aparecer que ela tinha casos reais com outros homens, Não, não tem. entendeu? É, É, é apenas a presença, aquela formalidade, aquela coisa social, sim, aquela coisa é, de muitos homens em adoração, mas relacionamento nenhum. sim, de cortejar, né? De ficar É, cortejando, né? é. De fazer a corte, né? Que ela aceita e corresponde a todos da mesma maneira, né? E então ela trata cada um como se fosse especial, falando mal dos demais, né? E isso vem à tona no final, né? E, então ela representa exatamente o defeito que ele critica, né? E ela sabe, ela está completamente adaptada àquele meio, né? Só que, bom, o conflito traz à tona isso aí, isso tudo, né? E, bom, daí tem outras coisas, né, Jane, relacionadas com o espaço, né, e a ação que são discutidas nesse prefácio, né? Só que Mas daí não tem como em outras, aquele, aqueles três palcos mais à frente, mais atrás, o proscênio, não tem. Tudo acontece num local só, não é isso que eu me lembro? isso, É sempre num antro. Olha, desculpa o nome. Foi mal, professora, essa foi. Desculpa. É sempre numa sala de domínio dela, ou seja, isso, ela é o centro das atenções. Numa isso, mudança de cenário, entra personagem, sai personagem, junta gente, sai gente, mas é sempre no antro dela. Ele isso, mesmo não se expõe nesse sentido. aham, Ele é sempre alguém chegando ou saindo, né? é, Não tem o campo dele de atuação pessoal. sim, é exatamente isso. O espaço da peça é o salão, né? É o salão da Celimena, né? E esse salão representa justamente o convívio social, né? Que é a corte, né? Que é a corte, né? Então, embora seja uma coisa muito simples, esse espaço é importantíssimo, porque é justamente o que ocorre nesse espaço que está sendo criticado. E a maneira Seria como uma cada. referência à própria corte em si, ao palácio, às Isso, reuniões palacianas, né? é isso. Né? Então, é o local onde tudo acontece e a maneira como cada um se relaciona com isso, que é o tema da peça.
Então, o Alceste é aquele que critica aquilo que acontece nesse espaço social, né? E aquele que, no final, se retira, né, para sempre, né? Assim, se isola, né? Os demais se retiram do salão da Celimena, mas eles vão continuar tendo as suas vidas nos espaços sociais, né? E a Celimena se nega a sair desse espaço, né? Professor, eu não me lembro. A Eliante e o Filinto, eles permanecem nesse círculo ou eles também se afastam quando ficam juntos? Eu não me lembro. Não, na Você verdade tem alguma acaba aí. alusão a isso? Não, acaba aí. Acaba Tá, eles dizendo assim que vão se casar, né? O, entendi. mas então o que o prefácio coloca também é assim que essa comédia, ao contrário das comédias mais tradicionais, né? Porque é próprio da comédia ter uma grande comunhão social no final, por Isso. exemplo. Por exemplo, uma festa, né? Uma Aham, festa de casamentos entre casamento. famílias Isso, diferentes, entre pretos e é, brancos, entre pobres e ricos, isso. fazenda, cidade, aquelas coisas todas, né? E Aham, aí, eu não me lembro realmente, tenho que admitir, mas me parece que a vida continua, mas cada um para si, Deus para todos, não estão é, mais no isso. círculo, né? O que acontece é, na última cena, todo mundo está nesse espaço, só que as pessoas vão se retirando, né? Então é o contrário do que acontece numa comédia mais convencional, né? Então é bastante diferente nesse sentido. Tem um casamento? Tem, mas não é daquele par que se encaixa, né? Assim, não é do par principal, né? Então, E, a na verdade, nem há alusão à festa, porque antes terminaria com isso, a festa, né? Eles isso, comentam e se afastam. isso, Então, é bastante diferente do convencional com relação ao espaço também, né? Então, tem um espaço, esse espaço representa exatamente o tema da peça, só que no final as pessoas vão saindo, né? Uhum. Então, e por fim, ele fala também da ação, né? O que acontece na peça, qual é a ação da peça, né? Eu me lembro que a gente debateu durante vários dias, Aham, porque cada um de nós traz uma bagagem de vivência, então você potencializa aquilo que para você é mais importante. E se você não tem um fio condutor para seguir, aí você vai deixar que as suas vivências interfiram na sua interpretação daquilo. É como eu disse, na época eu já pensava no sincericídio como fonte principal, mas não é. Se você for ver bem, o sincericídio é apenas uma ferramenta para que a peça desenrole. Eu acho que é mais a crítica social, aham, entende? Minha visão, tá? Eu posso estar enganada, eu vou reler, vou ver as perguntas e tal, mas eu acho que é mais um posicionamento social que está sendo questionado, tanto sim, na mudança do personagem principal, que seria o bobo da corte, o palhaço, o pobre, o não sei o quê, para uma figura com certo destaque, que não tem um comportamento convencional, mas que tem uma moral que ele leva às raias da loucura, entendeu? aham, Causando prejuízo próprio, inclusive, né? sim. Não abrindo mão desses preceitos morais. Eu vou. O que o autor do prefácio diz é que assim, que a ação basicamente é o diálogo e só, né? Não tem ação, né? Só tem diálogo. As pessoas entram e conversam. E é E isso se que você acontece. vê, também não tem aquele lance de ter altos e baixos, né? Aqueles saltos que vão criando uma expectativa, como a gente estava acostumado, né? A gente ou caminhava para a morte de todo mundo, ou caminhava para viveram felizes para sempre. Aqui não. Aqui a coisa é linear do início ao fim, não tem saltos. Sim. Assim, se existe alguma expectativa, a expectativa é
ele vai casar com quem, né? Que é próprio da comédia, né? Quem vai Eu me casar lembro com... que na época eu perguntava, ele casa? É, aham, Ele casa? Eu não perguntava com quem, eu perguntava, ele casa? aham. Se ele vai casar, né? É, não era nem com quem, porque ele era tão diferente de tudo que eu já tinha visto, que eu perguntava, esse cara casa? Aham, Porque para mim ele não se encaixava com nenhuma das duas, sim, é entendeu? verdade. É, Então eu falava, mas ele casa? Na minha cabeça, ele jamais casaria, porque ele não tinha o perfil para sim, fazer uma vida a dois com esses desacertos pessoais que ele tem, né? aham, Esses desajustes, né? é. E eu fiquei bastante contente quando chegou no final e ele ficou sozinho. Eu fiquei contente, porque eu falei, poxa, a gente chegou a fazer um bolão na época, professor. Porque era assim, era um combinado e todo mundo seguia. Nós vamos ler até tal página e discutir. Ah, entendi. E aí a gente ia tecendo as nossas colocações, ia, olha, eu acho que vai por aí, eu acho que vai por aqui, e todo mundo seguiu a risca. E eu falei, eu acho que ele não casa, ele não tem perfil para alguém que divida e tal. Mas eu não apostei no bolão, não, tá? Eu não tive coragem. Bom, mas basicamente é isso, né? É uma peça muito diferente, é uma comédia, mas é uma comédia muito fora do convencional, né? E ela é uma crítica social à corte francesa, né? E foi Que um divisor de águas, não foi, professor? sim, acho que, se eu não me engano, é uma das comédias finais dele, né? Do Molière, né? E, e é uma comédia realmente diferente, né? Uma comédia que é revolucionária, né? A gente pode dizer, né? Agora, a questão, por exemplo, do drama, né? Que você falou, né? A ideia de drama tem a ver com não ser nem comédia nem tragédia, né? Uma coisa que está entre a comédia e a tragédia, né? Então, essa história jamais poderia ser considerada uma tragédia, né? Porque não tem consequências catastróficas, né? Os erros não são erros, não são Fatais. erros, isso, fatais, né? Então, se aproxima mais de uma comédia. Só que, como coloca em questão valores morais, né? E o personagem cômico ele está de acordo com os valores morais que a gente considera corretos, né? Então, por isso que traz essa dificuldade, né? Então, por isso que ela é, por isso que ela é diferente e por isso que a gente pode interpretar como drama, porque a gente pode se identificar com ele, né? E a comédia convencional não faz com que a gente se identifique com o personagem cômico, né? Certo? Então, Mesmo porque a gente jamais gosta de ver os nossos defeitos tão potencializados, né? sim, sim. Então, se a gente se identifica, a gente fica constrangido com essa identificação, né? Na comédia convencional. E então traz esse problema aí, né? E bom, basicamente é isso, né, Jane? Que eu queria trazer para discussão, né? O, eu não sei se você, quando você leu com a turma de artes cênicas, Sim, 2013, professor, nós avançamos, nós criamos um grupo fora da disciplina, tinha gente já de teatro de muito tempo e tal, a turma uma turma antes da minha, aham, era uma turma mais ligada à licenciatura. E a primeira turma de artes cênicas era uma turma de profissionais. E eu tive o prazer de ser convidada. Então, tinha algumas pessoas do primeiro ano, que era no meu caso, algumas do segundo ano, algumas do terceiro ano, e era um grupo dirigido praticamente pelo quarto ano. E a gente trocava ideias a respeito dessas leituras, outras que passavam pela academia, sim, mas
Quem estava no quarto ano já tinha visto Molière, eu no primeiro não tinha visto ainda, né? Aham. Então, para mim, foi uma escola, mas não era formal, não Ah, era um sim, grupo de pesquisa, não era um grupo de estudo formal, entendeu? entendi. E eu acho que eu cresci muito com isso, porque Aham. ali, óbvio que tinha alguém que dominava o assunto que estava sendo levantado, que estava sendo pautado. Então, havia, sim, um fio condutor para a gente seguir na linha de raciocínio. Mas era mais aberto, era mais. A gente passava menos vergonha, professor, porque quando a gente está numa sala, o senhor sabe que a exposição é grande quando você se posiciona com relação a um texto. Aham. E há embates, há algumas coisas que nem sempre são favoráveis. E eu, como era a mais velha, porém a mais nova, eu era a que tinha mais idade, mas a que tinha menos contato. E eu me sentia muito constrangida. E com essa turminha eu me senti muito à vontade. Então eu Ah, cresci muito legal. nesse período, entendeu? Para mim Sei. foi muito bom. Muito bom mesmo. Aham. Legal. E você lembra se a edição que vocês leram era essa, Não, de não, não, não. Eu já abri, eu já vi, não é essa edição. É com umas palavras muito diferentes, inclusive. Eu comecei a ler o prefácio, mas eu não dei conta, porque eu tinha aham, atividades para entregar, eu tinha que sim. preparar as coisas do NPEX. Aham. Foi muito desgastante a apresentação do NPEX hoje. Ah, Nossa, sei. muito, muito desgastante. E eu Aham. estou em duas publicações, então ajudar a preparar. Aí teve uma das meninas do projeto, que é projeto de extensão, uma delas desistiu. Eu estou na casa do Ah, professor Francisco, você vê que eu não estou na minha casa. Eu vim para cá para a gente poder preparar as coisas. entendi. Ter que mexer com a visão do outro e concentrar em apresentação, em slide, PowerPoint, pegar fotos, pegar. Realmente foi muito desgastante esses dias. E Aham. eu estou um trapo humano, Pro, não estou em condições mesmo para. Se eu lesse, eu ia fazer pro forma, não ia aproveitar nada, não ia ser eu Não, lendo, entendeu? então, mas você conseguiu lembrar do principal da peça, né? É, porque isso aqui Aham, ficou marcado, né? sim. São pontos chaves que a gente diz. Aham, Nem todos os livros que a gente lê, a gente consegue lembrar das minúcias. Para você lembrar sim. das minúcias, eu teria que ter resgatado a leitura. E realmente, desta vez, eu não fiz a leitura, eu não vi. Eu sei que o senhor disponibilizou 3 ou 4 materiais, acho que são 3. Não vi vídeo, eu sei que tem um de 29 minutos, porque eu abri. Mas as urgências para hoje eram tantas. Professor, o senhor passou isso há dias. O senhor me perdoe, foi falha minha, mas é porque eu Não, estou tranquilo, exausta. tranquilo. Não, É muita é coisa porque acontecendo ao não, mesmo então, tempo, né? Eu não apesar dei de eu ter conta. apesar de eu ter passado há dias, toda semana tem leitura, então às vezes falha, é normal, né? Aham. A gente O chega num ponto que é cumulativo, chega uma hora que o organismo da gente não responde mais com a mesma sim, presteza, entendeu? sim. Todas as aulas anteriores, o senhor sabe que além de ler os textos, ver os vídeos, fazer apontamentos, pegar pesquisas, buscar minhas anotações guardadas, tentar trazer uma coisa nova, alguma coisa de lá que a gente tenha descoberto. Dessa vez, professor, realmente eu não fiz nada disso. Eu me sinto mal por isso, entendeu? De não Não, ter me imagina, gente. esmiuçado. Eu só queria saber, assim, mais como tinha sido aquela leitura que você fez, É, antes, e, em e 2013. foi uma leitura parte por parte. Nós vamos ler 2 cenas e debater 2 cenas. Aham. Nós vamos fechar o capítulo, então tudo que você trouxer de levantamento desse capítulo, a gente vai esmiuçar. Vamos trazer para a nossa realidade hoje, com o que a gente vê, o que a gente identifica, qual a prática da academia. Então, sempre tinha esses links, e isso era muito importante. Legal. Isso era muito importante. E vocês chegaram a ler alguma outra peça do Molière? É, quando chegou essa foi a primeira que eu participei. Nós tivemos alguma coisa de Brecht, nós tivemos Boal, nós tivemos Plínio Marcos, Brecht, Boal, Plínio Marcos, Stanislavski. Foi selecionado uma série de autores Aham, e sim. fechava-se um ciclo. Aí ia para o próximo ciclo. Mas acabou, nós não conseguimos retornar no ano seguinte. Então, ao Ah, longo de um ano, tinha gente que não podia ir, aí a maioria não podia, aí a gente ficava só no bate-papo.
e não mexia na peça para que todos pudessem participar e crescer juntos, tal. Do Molière eu não me lembro se eu acho que teve uma outra sim, professor, mas eu não me Uhum. lembro. Ah, beleza. Não, só Eu para estou saber. tentando, depois eu Eu, vou dar uma olhada e se tiver eu te falo qual foi. então, é que o vídeo que eu deixei lá, a professora fala da peça Tartufo, né? Tartufo, Tartufo. Ah, nós temos uma amiga chamada, que a gente chama ela de Tartufa. É, a Tartufa, nós temos uma amiga formada em cênicas. Aham, Tartufo, tá aí, pronto. É a aham, Thaís. É, me lembro, assim, sim. a ligação da Thaís foi por conta do Tartufo. Aham. Que é uma das mais Ela fez aula conhecidas mesmo. comigo em 2019, no segundo semestre, ela fez como aluna especial do mestrado, e a gente ria muito, e eu a chamava de Tartufa na aula. Então, desculpa, Aham, o cansaço mental está grande, eu não lembrei. aham. Tartufo. É, É, a gente viu sim. sim, essa é uma das mais conhecidas. Eu acho que é a mais conhecida mesmo do Molière, né? Tartufo. Sim, E o artigo que eu deixei lá fala um pouco do contexto, né? sim, de como Então, sucedeu, e agora você falando, eu já me lembrei por causa da Thaís, né? aham. Os links que a gente faz assim é muito interessante. Foi logo no segundo semestre de 2013. Ah, legal, então. Mas então tá bom, Jane. Então eu vou combinar melhor com os demais através do WhatsApp, né? Mas pelo meu calendário aqui, né? Na, na próxima semana, a Seria gente. Bodas de Fígaro. Então, as bodas de Fígaro vai ser o tema do trabalho da Brenda, né? Uhum, E ela vai entregar no dia primeiro, né? certo. Então, e ninguém pegou o Esperando Godot. Então, Professor, eu tenho ele prontinho, que ele foi apresentado lá no Altamir, na sim. disciplina do professor Altamir. Eu poderia ter pego o Godot, que já está pronto, está dominado e tal. Mas eu achei que eu precisava de coisas novas, Ah, né? sim. Coisas novas. E Brecht é uma coisa que a gente estudou muito nas cênicas. A professora Cristina Mato Grosso, ela é apaixonada por Brecht, ela tem um grupo de estudos sobre Brecht, que com a pandemia a gente não pôde se reunir mais, tal. Então, Brecht para mim era muito importante. Aham. Provavelmente eu não consigo em Brecht a mesma intensidade que eu consegui com o Beckett, porque o Beckett eu tive muito contato com ele através do Jair Damasceno. Sei, Então, sei. o, o, o Esperando Godot tem dupla marca em mim, né? O convívio com o Jair Damasceno Sim. e o que essa peça me causou lá em 2013. Porém, a Santa Joana dos Matadouros, nós estudamos em 2014, não desta forma, agora, com um professor que ainda dá aula na UEMS, um marxista, meu Deus do céu, como é que é o nominho dele? Ele dava aula junto com a Eneide. O Lembra Zé da Eneide? Não é o Zeca, é o Marlon. não. Ah, o Paulo Paulo Edir. Edir. Aham. Paulo Edir. Ele fez Sei. alguns comentários, não foi um trabalho desenvolvido, fez parte do currículo do ano, do curso dele. Do Brecht? Sobre o Brecht? Não, sobre Santa Joana dos Ah, Matadouros. legal, legal. Mas esse texto dele eu não tenho, eu não consegui recuperar, não. Uhum. Então, eu estou indo, eu ouvi sobre ele, eu tive uma aula que falou desse assunto, da forma como o Brecht aborda o tema, mas está só na memória, esse eu não tenho apontamentos. Não, então, Na mas só época para. eu não tinha estrutura para entender aquilo. Aham. Não, Eu então, realmente não tinha. só para definir a questão do calendário, na próxima semana eu vou falar sobre o inspetor-geral e Sim, sobre Esperando Godot, né? E ótimo. daí o seminário.
o seu fica para o dia 1º, né? A Brenda vai mandar o trabalho dela sobre as bodas de Fígaro, e daí os demais a gente encaixa ou no dia 8 ou no dia 1º, daí eu vou combinar com eles pelo WhatsApp como vai ser, certo? Pro, quantas aulas ainda para participação nós temos? Então, essas aqui. Essas Só, 3? só essas 3. O que eu tava querendo deixar esse dia 8 para optativa e tal, mas como a gente pode fechar até janeiro, então eu vou deixar para depois, assim, vou deixar esse dia 8 também para apresentação de seminário. Entendi. É porque, se a gente fizer as contas, Camila, eu, Samuel, Tarine, Paulo, eles Não, estão em grupos? não, então, a Camila e a Tarine vão fazer juntas sobre aquele norte-americano, um bonde chamado Desejo. Sim. Né? Se eu não me engano, era isso. E a Thaisa, né? Thaise e o Gabriel ficaram de falar alguma coisa, mas não falaram. Né? E o Samuel ficou de fazer sobre o Nelson Rodrigues, vestido de noiva. Vestido de noiva. E o Paulo me passou... Chiquinha Gonzaga. Isso, é isso aí. Então, mas dá para apresentar 3 por aula, né? Porque é entre 30 e 40 minutos, né? Dá até 3 por aula. E o senhor pretende fazer o quê? Tem a apresentação do seminário, aí um debate pequeno entre os alunos, algum questionamento? Não precisa ter grande, né? Senão vai ficar muito extenso. Né? Ok. Com 30 minutos dá 1h30, 1h40. Tá. Essa que é a ideia. Ok. Então tá. Então eu eu mando para o vou... senhor, assim que estiver prontinho, eu mando para o senhor por e-mail, para o senhor dar uma olhada, ver se precisa, já faz a avaliação ali, depois deixa para avaliar a apresentação. Mas se faltar alguma coisa que o senhor achar importante complementar, para que os outros tenham acesso. Tudo bem. Mas assim, eu prefiro... talvez no dia a gente converse um pouco, mas 5, 10 minutos no máximo. Ok. Perfeito. Então tá, Jane. Então eu agradeço aí e eu vou parar a apresentação, né? Então na próxima semana eu vou falar sobre o inspetor-geral e Esperando Godot. Perfeito, pronto. Obrigada. Então, tá. Então eu que agradeço. Então, bom final de semana e até a próxima semana, pronto. Obrigado igualmente. Até mais.